Olá a todos os camaradas do YouTube. Eu gostaria de dar continuidade à nossa série de vídeos sobre questões do povo. Especificamente essa não foi veiculada a mim no YouTube, mas sim no Instagram. Ela foi marcada, por um amigo que gostaria que eu desse a minha perspectiva sobre essa questão. Eu já escrevi minha perspectiva lá mesmo no Instagram, mas eu pretendi fazer um vídeo sobre essa mensagem específica, que se refere basicamente às condições de vida do nosso povo trabalhador, do nosso povo brasileiro, especialmente no que ele gasta. Veja só. Salário mínimo brasileiro, R$ 1.100. Aluguel de casa mais barato, R$ 600. Gás de cozinha, R$ 95. Energia chutando muito baixo, R$ 100. Água também chutando baixíssimo, R$ 60. Compra mínima, R$ 400. E se acrescentar mais 200, nós teremos o valor de R$ 1.455, que é superior ao salário mínimo. Isso sem contar que uma pessoa precisa ter uma roupa, por mais simples e básica que seja, precisa se locomover, entre outras coisas que nenhum ser humano pode viver sem. E tudo isso tem custo. Nós pobres sempre estaremos em débito. É impossível que a gente tenha alguma perspectiva de vida, sobreviver é o máximo que conseguiremos no cenário atual. O Brasil tem jeito? Veja só. A pessoa que escreveu esse texto, ela descobriu, talvez apenas constatou também, não só descobriu como constatou, que vivemos em um país subdesenvolvido, em que o mínimo que está na lei, o mínimo que é atualizado todos os anos, não é o bastante para termos uma vida minimamente digna, fazendo com que todos nós tenhamos que ficar em débito, ou seja, estamos sempre devendo para alguma coisa, para um cartão, ou para um determinado colega, um camarada, um parceiro que nos emprestou alguma coisa, porque a gente precisa de mais do que o salário mínimo para sobreviver, certo? A pergunta final, ela dá a entender uma coisa meio errada. O Brasil tem jeito? Essa pergunta parte do princípio que muita gente utiliza, não sei se o autor tem esse pensamento, mas muita gente utiliza, como se os problemas brasileiros fossem particularmente brasileiros. Como se existisse uma espécie de natureza brasileira que fizesse com que nós sejamos necessariamente ferrados. A gente está sempre com problemas, a gente escolhe os piores políticos, os piores presidentes, a gente é um bando de maluco que não sabe exercer o poder político. Enfim, esse tipo de coisa, como eu deixei claro, são características de países subdesenvolvidos. Países que não só não produzem o suficiente, países que não só não têm capacidade produtiva desenvolvida, ou seja, alta tecnologia nas cidades, nos campos, nas indústrias e tudo mais, como também tem uma péssima distribuição, tem péssimos programas públicos para minimizar a desgraça social que todos nós somos obrigados a viver todos os dias. Existem certas iniciativas do nosso governo, particularmente brasileiro, para minorar essas questões. Por exemplo, nós temos o Serviço Público de Saúde, o SUS, que é o mais amplo e o que abarca mais gente no mundo todo. Nem mesmo a China, que é um país com características socialistas, tem um sistema de saúde tão amplo quanto o Brasil. E eu não preciso falar dos Estados Unidos, da Índia ou da Indonésia. Nós temos também programas criados por governos recentes, mas isso segue o Brasil durante muito tempo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Todos esses programas não são invenções de governos de esquerda e eles não têm a obrigatoriedade, quer dizer, eles não se propõem a superar completamente os problemas que nós temos no nosso mundo, ou no nosso Brasil, certo? São apenas paliativos. Eu entendo que a superação dos problemas que foram listados nesse pequeno texto, nesse pequeno comentário, só pode se dar com uma política revolucionária. Reformas que só podem vir com uma política revolucionária. Por que eu digo isso? Vamos pegar o exemplo do gás. O gás de cozinha é algo fundamental para o povo trabalhador brasileiro poder se alimentar, correto? Mas para que a gente possa manter o preço do gás bem baixo a ponto de todo mundo conseguir comprar, e talvez alguns possam adquirir de graça, nós precisaríamos nos contrapor à política dos grandes vendedores nacionais e internacionais de petróleo e gás. Nós temos uma produção própria, temos, mas nossa Petrobras não é autossuficiente, ou seja, nosso petróleo brasileiro não é usado apenas pelos brasileiros, não supre todos os brasileiros. Então, para que a gente consiga fazer algo melhor, superior, nós precisaríamos nos contrapor à lógica do mercado internacional e nacional do petróleo. Ou seja, uma Petrobras completamente estatizada e que não fique e não permita, na verdade, a variação de preços nem da gasolina e nem do gás de cozinha. Duas coisas fundamentais
para o povo trabalhador brasileiro. O mesmo posso dizer da água e da eletricidade, porque se esses bens forem considerados direitos, se esses bens forem considerados algo que não devam ser especulados, ou seja, ninguém pode dizer que, porque está faltando água, vamos aumentar o botijão de gás de 5 para 10. Porque a energia está barata demais, então vamos aumentar de 100 para 150 o dia ou o mês. Não. Esse tipo de coisa, como é fundamental, e é fundamental para a sobrevivência do trabalhador, não pode ser alvo de especulação. Esse é o ponto principal. Mas só dá para fazer essas coisas que parecem bem simples. Eu não estou falando aqui de revolução comunista, não. Eu estou falando de coisas que parecem muito simples, parecem até bem reformistas. Na verdade, até alguns grupos de centro-esquerda colocariam isso em pauta. Só que isso só é possível de ser conseguido se formos combater aqueles que dominam esses monopólios, esses mercados, esses oligopólios, certo? Nós temos, por exemplo, o preço do aluguel. Pode-se haver, sim, uma política que impeça que determinada faixa etária da sociedade não tenha seus aluguéis aumentados. Ou seja, quem tem um aluguel agora que paga R$300 por mês e ganha apenas um salário mínimo, está agora impedido, seus síndicos estão impedidos de aumentar os aluguéis. Claro, isso não pode ser feito apenas com a canetada, ou seja, eu não gostei desse aumento de preço, vou aqui dizer que não pode, não. Você tem que dar várias outras contrapartidas. Ou seja, veja só, vamos dizer que a gente não possa dar R$2.500 para cada trabalhador pobre, não possa, todos os meses. Mas tem algumas coisas que a gente pode. Primeiro, impedir o aumento exagerado dos preços de eletricidade, gás e água. Fornecer um Bolsa Família minimamente decente para um número maior de pessoas, garantir a previdência social para aquelas pessoas que vão se aposentar, seja por invalidez, seja por velhice, ou os dois. Também impedir o aumento exagerado de aluguel, é uma coisa bastante interessante a ser feita. Incentivar a dar, emprestar, qual seja o melhor, dinheiro para pequenos empreendedores conseguirem se manter e assim por diante. Não é necessário apenas entregar R$2.500 na mão de um trabalhador, porque várias outras coisas na sociedade podem ser barateadas para que tenhamos uma vida melhor. Isso também estou falando dos alimentos, é claro, né? Também é importante que essas questões sejam barateadas. Você pode perceber que nós temos muitos problemas no nosso país, todo mundo reconhece isso. Só que a questão é que a gente ficar pensando nesses problemas como fruto da incapacidade dos nossos políticos não é o suficiente. Nós temos que entender esses problemas como algo histórico, como algo próprio dos países periféricos do capitalismo. O capitalismo é um regime extremamente desigual, em que uns poucos conseguem acumular bilhões, enquanto que outros não conseguem nem mesmo um salário mínimo miserável, que mesmo se todo mundo conseguisse ganhar pelo menos no mínimo um salário mínimo, ainda assim seria miserável, certo? Então esse é o recado que eu tenho que dar. Esse comentário aqui é bastante importante e esse vídeo também ele tem uma função importante que é continuem a responder as perguntas. Então continuem a enviar esses tipos de questionamentos. Eu vou continuar aqui fazendo uma pequena exposição sobre os problemas relacionados à nossa sociedade brasileira, o nosso capitalismo periférico rumo à revolução socialista ao caminho do comunismo. Até mais, camaradas.